Se eu estou falando na outra aula passada sobre como se forma um contrato, né, as características daquele contrato gerais, né, eu posso estipular um contrato em favor de terceiro, isso quer dizer que para outra pessoa receber ou, né, participar daquele contrato. Então, você pode exigir o cumprimento da obrigação, se é em favor de terceiro. O terceiro em favor de quem se estipulou a obrigação também é permitido exigi-la. Todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não o inovar nos termos do artigo 438. Isso quer dizer o quê? Se ele não, mudar as cláusulas contratuais. Se o terceiro em favor de quem se fez o contrato deixar o direito de reclamar-se a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então, se a pessoa não executar o contrato e ele não reclamou, o terceiro, o estipulante não poderá exonerar o devedor. Isso quer dizer o quê? Quem estipulou não pode abrir mão de receber. O estipulante poderá reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente de sua anuência e do outro contratante. Então, o estipulante tem o direito de mudar. Se ele estipulou para terceiro, ele pode estipular para outra pessoa, além do terceiro, uma quarta pessoa, por exemplo. A substituição pode ser feita por atos entre vivos ou por disposição de última vontade. Então, é importante que essas características sejam bem explicitadas. Da promessa de fato de terceiro, no artigo 439, aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este o não executar. Então, você estipulou para o terceiro, ele não executou, você vai responder. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo da sua anuência ou o ato ser praticado, desde pelo regime de casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. Então, é só para quando você tem uma relação de casamento, aí você não pode fazer essa promessa para a esposa, por exemplo, Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outra, e se este, depois de ter se obrigado, faltar à prestação. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outra. Então, ele faltou à prestação, ele não foi obrigado, e aí, essa pessoa que se comprometeu será obrigada a cumprir a obrigação, Os vícios redibitórios. O que são os vícios redibitórios? O vício oculto na coisa, em que, se eu tivesse sabido da existência daquele defeito, eu não teria celebrado o contrato. Então, no 441, ele é bem claro. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que tornem imprópria a coisa, o uso que destinada ou lhe diminuam o valor. Então, se eu descubro um vício, eu não vou aceitar aquela coisa. É aplicável à disposição desse artigo as doações onerosas. Se eu faço uma doação, eu também vou exigir que seja feita, as mesmas características. Em vez de rejeitar a coisa, redimir no contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço. Então, eu comprei um carro, está com defeito, mas eu vou arrumar o carro e vou abater o preço que eu estou pagando. Feito isso, ótimo. Se o alienante conhecia o vício e o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia, então somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato. Se eu vendi um carro e não sabia do defeito, então eu também não posso responder por isso, mas eu vou ter que devolver o valor que eu recebi. Eu vou ter que... A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. Se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da entrega, da tradição. Então, o alienante, que alienou o banco, ele vai responder também, no caso do contrato, tá certo? O adquirente decai do direito de receber a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, ou de 1 ano se for imóvel, contada a entrega efetiva, se já estava na posse. O prazo conta da alienação reduzido à metade. E nós estamos falando dos prazos prazo decadencial, os prazos da decadência, da perda do direito. Quando o vício, por sua natureza, se pudesse ser conhecido mais tarde, o prazo contasse do momento que tiver ciência. 6 meses. E se tratando de bens móveis,
6 meses para bens móveis, 1 ano para bens imóveis. Comprei uma casa, a casa não está boa, descobri um vício estrutural até 1 ano, eu vou pedir abatimento do preço ou negociar até mesmo o distrato, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o professor Joel aqui sobre as características gerais do contrato.